Jornal da Tupi. Oferecimento Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. OSB, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos, 26268000. E Light, há 120 anos, trazendo força e luz para você brilhar. Jornal da Tupi. Apresentação Maurício Bastos. 18h04. O Jornal da Tupi, apresentado por Sidney Rezende, que está de férias, entra no ar a partir de agora. Sidney Rezende não está, mas eu estou no seu rádio. Jornal da Tupi. Destaques do dia. O ex-presidente Jair Bolsonaro negou durante interrogatório no Supremo Tribunal Federal ter tido qualquer intenção de dar um golpe de Estado no país e afirmou que uma atitude nesse sentido é abominável. Segundo Bolsonaro, não foi sequer cogitada essa possibilidade de golpe no governo dele. O ex-presidente também citou o caso das invasões das sedes dos três poderes em 8 de janeiro de 2023 e diz que os verdadeiros culpados foram embora logo após os episódios de vandalismo. Bolsonaro também negou ter incentivado qualquer movimentação antidemocrática e afirmou que, mesmo sem aval dele, existem o que ele chama de malucos, que pedem por um novo AI-5, ato institucional número 5, uma intervenção militar no país. Durante manifestações a favor do ex-presidente, após o resultado negativo das urnas, brasileiros foram às urnas com faixas pedindo por intervenção militar com Bolsonaro à frente do governo. Jair Bolsonaro também afirmou que, em momento algum, recebeu ameaça de prisão e que as Forças Armadas não aceitariam cumprir ordens ilegais. Durante o interrogatório conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes, Bolsonaro minimizou as reuniões com militares e admitiu que pode ter exagerado no tom das falas, na retórica. Ele admitiu ter se encontrado com generais para discutir o que chama de possíveis saídas dentro da legalidade, após a rejeição de uma petição do PL, seu partido, Partido Liberal, ao Tribunal Superior Eleitoral, essa petição que questionava a segurança das urnas. Bolsonaro afirmou que não havia qualquer viabilidade para um golpe e que o ambiente político era de desmobilização. Questionado sobre insinuações feitas no passado de que ministros estariam recebendo propina durante as eleições, Bolsonaro pediu desculpas a Moraes e disse que se tratava de um desabafo sem provas. Bolsonaro é um dos 8 réus do chamado núcleo crucial da trama golpista, segundo a Procuradoria-Geral da República. O julgamento segue nesta semana no Supremo com os demais depoimentos. Foram ouvidos hoje o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, o general Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, ex-comandante do Exército. 18h06, hora de saber o que foi destaque da nossa reportagem, a reportagem Tupi. Destaques deste dia 10 de junho de 2025, essa terça-feira. Júlia Cabreiro. Criminosos alvos de operação no complexo de Israel eram responsáveis pelo monitoramento de ações da polícia. Vamos aprofundar esse tema ao longo do Jornal da Tupi. Assunto do dia aqui no Rio de Janeiro, cidade paralisada, um caos no trânsito. Daqui a pouco a Júlia Cabreiro traz os detalhes com um balanço dessa operação. Seu destaque, Matheus Mesquita. Tiros em transformadores deixam mais de 38 mil pessoas sem luz no Rio em 2025. Agora, Luiz Silva. Com baixa procura por vacinas, Rio inicia imunização volante contra a gripe. 18h08. Boa noite, Chico Otávio. Boa noite, Maurício. Boa noite, ouvinte do Jornal da Tupi. Maurício, o livro Como Nasce um Miliciano, que será lançado na semana que vem, faz uma análise estrutural do fenômeno das milícias. A autora, Cecília Oliveira, concluiu que o problema não é apenas um caso de corrupção da polícia, é também de política. Temos a convidada, a autora do livro, para conversar com a gente. Fala um pouco sobre ela, Chico. Pois é, Cecília Oliveira, nossa convidada, é jornalista e uma das fundadoras do Instituto Fogo Cruzado, Maurício. É isso, Chico Otávio, obrigado pelo seu destaque. Daqui a pouco, ampliando esse assunto,
em uma entrevista aqui no Jornal da Tupi. Vamos também falar sobre a Bienal do Livro nessa edição, daqui a pouco aqui no Jornal da Tupi, Bienal que começa nesta sexta-feira. Você pode participar para falar sobre os temas que traremos aqui nessa edição do Jornal da Tupi, comentar as entrevistas, as reportagens. Fique à vontade para participar. Daqui a pouco também, direto de Brasília, teremos Luiz Carlos Azedo com toda a movimentação, os bastidores desse segundo dia de depoimentos no Supremo Tribunal Federal. Você participa pelo WhatsApp 980188880. Participa também compartilhando informação com a gente, falando sobre o trânsito, falando sobre o tempo, se chove por aí. Hoje mais cedo choveu um bocado, né? Mas a previsão é que esse cenário não se repita. A chuva deve diminuir. Daqui a pouco a Renata Victor vai trazer a previsão pra gente. Também sobre o trânsito, como é que tá a volta para casa, como é que tá o seu caminho. Compartilha a informação com a gente e com os demais ouvintes da Super Rádio Tupi. E no WhatsApp da Tupi você também responde a nossa pesquisa do dia. Uma lanchonete em Copacabana foi fechada e uma funcionária detida depois de um cliente denunciar que comeu pastel com barata viva. Meu Deus, esse não é o único caso de problemas de conservação em alimentos. Virou notícia sorvete com insetos, a fábrica de salgado em condições lastimáveis de higiene. A gente quer saber de você, ouvinte da Tupi. Você come na rua numa boa? Você tem receio, já vivenciou surpresinhas na sua comida, no seu lanche? Manda sua mensagem pra gente, 980188880. É o WhatsApp da Tupi. Mande sua mensagem com seu nome e seu bairro. Deixe seu recado em até 20 segundos. Renata Victor, a previsão do tempo. Boa noite, Renata. Boa noite, Maurício. Boa noite, família Tupi. Para esta noite, temos a possibilidade de chuva fraca e isolada. Amanhã, quarta-feira, a possibilidade de chuva fraca isolada com ventos moderados, em alguns momentos, ventos um pouco mais fortes. A madrugada continua fria, o dia começa com 16 graus e a temperatura máxima não deve ultrapassar os 25 graus no município do Rio de Janeiro. Agora, atenção, porque a Marinha do Brasil emitiu um aviso de ressaca para o litoral do Rio de Janeiro. Vai até quinta-feira, no finalzinho da tarde, com ondas até 2,5 metros de altura. 18h10. Esse é o Jornal da Tupi. Estamos juntos sempre, hein? De 6 até as 7h30 da noite, com as principais informações do Rio, do Brasil e do mundo. Sempre depois do Padre Marcelo Rossi com a Ave Maria. Uma ótima noite para você que nos acompanha no radinho, rádio ligado em 96.5 FM. Você que nos acompanha no streaming, com o celular, com o seu computador. Tupi.fm é o nosso site, ou você que nos acompanha no seu celular, no seu tablet, no aplicativo da Super Rádio Tupi. Super Rádio Tupi. Você que transforma o seu rádio numa televisão, sintonizando a Tupi no seu YouTube, espelhando o YouTube na sua TV, na sala. Você que acompanha a gente, a movimentação no estúdio, você no deslocamento, acompanhando ao estúdio do Jornal da Tupi. Chico Otávio, dá um tchauzinho pra galera aqui. Chico Otávio tá à minha direita. Muito obrigado, Chico. Você que acompanha Rádio com Imagem aqui na Tupi, no nosso YouTube, muito obrigado aí pela sua audiência. Você no carro, no trabalho, você se deslocando, você a caminho do seu compromisso, muito obrigado pela sua audiência. Vamos juntos, hein? Até as 7h30 da noite. Alexa, tá por aí, Alexa? Boa noite. Boa noite, Maurício Bastos. Estou com saudades do Sidney Rezende. O Sidney volta logo, Alexa. Fica tranquila. Segunda-feira que vem ele tá de volta. Você também pode acompanhar o Jornal da Tupi pela Alexa. Estamos lá. A Super Rádio Tupi tá por lá na Alexa e você pode acompanhar a nossa programação por lá. Uma ótima noite. O Jornal da Tupi tá no ar. Está no ar. Apresentação Maurício Bastos. Jornal da Tupi. Oferecimento Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. Osby, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos, 26268000. E Light, há 120 anos, trazendo força e luz para você brilhar. Quem pensa em construir, reformar ou fazer o planejamento de um novo espaço costuma querer economizar tocando a obra por conta própria. Mas é nessa hora que o barato sai caro. Para fazer de fato um projeto seguro e eficaz, a solução é contratar um profissional de arquitetura devidamente registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CAU-RJ. Só assim é possível garantir o sucesso do seu investimento. Essa é uma mensagem do CAU-RJ.
Bateu aquela vontade de comer algo diferente? O Árabe Restaurante tem. O melhor da comida árabe para você saborear. Pratos deliciosos e com aquele toque árabe. Peça pelo WhatsApp 99511-8294. O Árabe Restaurante. Não esqueça, 99511-8294. Ou acesse nosso Instagram, @o Árabe Restaurante. Pede que chega rapidinho. O araberestaurante.com.br. Rua do Rosário 148 Centro, próximo da Camélia Flores. Nesse Dia dos Namorados, o amor está no ar e os descontos estão nas lojas Líder. Corra para aproveitar ofertas de tirar o fôlego. Vestidos diversos modelos a partir de R$ 39,99. Conjunto de cropped e short canelado apenas R$ 69,99. Tênis marcas Rainha e Westcoat a partir de R$ 109,90. Camisas licenciadas dos times cariocas adulto e infantil a partir de R$ 54,99. Confira nossa linha de cuidados pessoais Chloe e Davene. Lojas Líder, o amor está no ar. De domingo a sexta, 10 da noite, o Giro Esportivo é um oferecimento de Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. E Tim Pré-Chip é o WhatsApp ilimitado, Pix na conta e muito mais. Super Rádio Tupi. Jornal da Tupi. Apresentação Maurício Bastos. 18h15. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Inter. Terça e quarta é dia de superfeira no Inter. Vem! E quando você acelera pela cidade, o que você menos deseja é ter dor de cabeça. Com a Alamo Benefícios você tem assistência 24 horas, cobertura contra colisões, roubos e danos a terceiros. Ligue 4.939. A movimentação pela cidade do Rio de Janeiro, pela região metropolitana, a volta para casa, a gente espera que a volta para casa seja menos tumultuada do que a ida para o trabalho. Hoje de manhã tivemos um dia de caos em função de operações policiais, inclusive daqui a pouco a Júlia Cabreiro vai fazer um balanço aqui pra gente do que foi essa operação, como foram as prisões, o trabalho da polícia e todo o impacto gerado por essa ação policial na cidade do Rio de Janeiro. Tivemos uma quantidade considerável de feridos, por sorte não tivemos nenhuma morte nesses confrontos, mas foi mais uma operação que levou pânico ao carioca, especialmente ao morador da Zona Norte, da região do Complexo de Israel, do chamado Complexo de Israel, daqueles bairros daquela região dominada pelo crime organizado. Daqui a pouco a gente amplia e aprofunda esse tema, mas a gente fala agora do trânsito, a volta para casa, como está nesse momento. Boa noite, repórter Paulo Lage. Boa noite para você também, Maurício Bastos, e a todos no Jornal da Tupi. Uma ótima terça-feira para todo mundo. Eu destaco a passagem da ponte Rio-Niterói. Quem está saindo da capital rumo a Niterói nesse momento está encontrando lentidão pela via. Neste momento, meia hora é o tempo médio estimado de travessia com lentidão por todo o percurso. Quem vai pela BR-101, rodovia Niterói-Manilha, perde tempo também até o viaduto do Barreto. Mas por incrível que pareça, a movimentação é melhor comparada com a Alameda São Boaventura. Tem congestionamento ao longo da via, continua assim mais à frente pela RJ-104, tanto na subida da Caixa d'Água, Tribobó, viaduto de Maria Paula, até pelo menos o trecho do Columbandê para quem vai no sentido Alcântara. Se você vai acessar a Zona Sul, região oceânica de Niterói, lentidão ao longo da Jansen de Melo e também pela Marquês do Paraná. Seguindo pela Feliciano Sodré é a melhor alternativa. Mais à frente, Visconde do Rio Branco, o motorista encontra boas condições na passagem para o Ingá. Chegou a nova Ford Transit, a escolha inteligente para o seu negócio. Conheça as versões furgão, minibus, vidrada, chassi elétrica. Acesse ford.com.br. Daqui a pouco tem mais do Jornal do Tupi. 18h17, obrigado pela informação, Paulo Lage. Daqui a pouco um novo panorama do trânsito aqui no Jornal da Tupi. Eu lembro que você pode participar com a gente pelo 980-18-8880, falando sobre como está o seu caminho. Como a gente anunciou, vem falando desde o início do Jornal da Tupi. Antes, no nosso papo com o Luiz Penido, no Geraldino Arquibaldos, a gente vai falar sobre essa operação da Polícia Civil, das Forças de Segurança do Rio de Janeiro. Mais uma ação policial na região da Zona Norte, notadamente ali na Cidade Alta, Vigário Geral, Parada de Lucas, aquela região dominada pelo traficante chamado de Peixão, o Complexo de Israel. Mais uma ação em que
morador, o cidadão carioca viveu amedrontado, passou por ali amedrontado. As principais vias expressas do Rio de Janeiro tiveram o trânsito interrompido por medida de segurança, protocolo de segurança, mas essa ação não evitou que inocentes fossem atingidos por balas de fuzil, enfim, por balas de grosso calibre e precisassem de atendimento médico de urgência. A reportagem Tupi acompanhou desde os primeiros minutos dessa manhã toda essa ação mobilizada na programação, e a Júlia Cabreiro faz um balanço, um pacotão do que aconteceu, enfim, a palavra das autoridades. Júlia Cabreiro, a sua informação, boa noite. Uma boa noite para você, Maurício Bastos. Boa noite a todos ligados aqui no Jornal da Tupi. A nossa reportagem, Maurício, o jornalismo da Super Rádio Tupi, noticia desde cedo justamente essa mega operação da Polícia Civil que paralisou o Rio de Janeiro na manhã de hoje, né? Trazendo atualização sobre prisões e apreensões. Maurício, até o momento, 20 criminosos foram capturados, 8 fuzis, pistolas, granadas, munições e drogas foram apreendidos. A polícia, Maurício, ela identificou que esse grupo era responsável pelo monitoramento de viaturas, pela queima de ônibus e organização de protestos, inclusive, que simulavam moradores da comunidade, até mesmo forçando essas pessoas para justamente dificultar o trabalho da polícia. Até mesmo outro núcleo, outro grupo desses que foram presos, eles eram especializados na tentativa de abate de aeronaves policiais, que é composto por criminosos que tinham armamento pesado e treinamento específico. Teve uma coletiva de imprensa, Maurício, no início da tarde de hoje, na cidade da polícia, e nós temos aqui a fala do delegado Moisés Santana, que contou que um dos presos, Luan Lucas França, é um militar. Vamos ouvir. São provas técnicas que foram produzidas contra ele, então a atuação dele foi comprovada durante a investigação. Foi detectado sim que ele era um militar do Exército, que não se apresentou hoje ao quartel, né? Durante a operação certamente se evadiu, mas foi encontrado e capturado, então não há qualquer dúvida do envolvimento da atuação direta dele na facção criminosa. Maurício, a Avenida Brasil, a linha vermelha foram fechadas de manhã e a circulação, inclusive dos trens do ramal Saracuruna, ela voltou a operar normalmente por volta das 5 horas da tarde. Mais de 20 escolas e 4 unidades de saúde precisaram interromper o funcionamento, e tem um detalhe dito pelo secretário de Polícia Civil, Felipe Cury, inclusive na coletiva de imprensa, que ele disse que um pouco mais de 30 segundos durante essa operação, cerca de 30 tiros de fuzil foram disparados pelos traficantes. 4 pessoas baleadas, Maurício, foram socorridas e passam bem. O clima permanece bem tenso ali na região. Maurício. Ok, Júlia, obrigado pela informação. A Júlia reforça, né? Clima permanece tenso na região, as equipes da polícia permanecem de prontidão, permaneciam pelo menos até o fim da tarde na região, no trabalho de contenção. Mais uma operação que levou pânico à sociedade carioca, enfim, a população do Rio de Janeiro, o pessoal que se deslocava da Baixada Fluminense, da Zona Oeste, da Zona Norte em direção ao centro da cidade. Uma operação que terminou com um saldo de 4 baleados, ônibus alvejados por disparos de criminosos. Daqui a pouco Chico Otávio, vou pedir a opinião dele a respeito dessa operação, de mais essa operação policial em que o alvo principal, o traficante, o chefe do tráfico daquela região, que é chamada por esse grupo criminoso de Complexo de Israel, esse traficante, esse criminoso não foi localizado, não foi encontrado. No entanto, ao menos 20 foram presos nessa operação. Mas a gente tem informação nesse momento, informação de agora na Zona Norte, de um outro ponto do Rio de Janeiro que vive também sob o domínio de grupos criminosos. Há registro de confronto nessa região. Tiago Souza, a sua informação, boa noite. Boa noite, Maurício, boa noite, família Tupi. O clima também é tenso no Morro do Fubá, em Cascadura. Moradores estão relatando intenso tiroteio nesse momento na comunidade. Nós não sabemos ainda o que está acontecendo, já entramos em contato com a Polícia Militar para saber se o policiamento foi reforçado na comunidade. Lembrando, Maurício, que o Morro do Fubá vem vivenciando um tiroteio, uma guerra de traficantes, Comando Vermelho e Terceiro Comando Puro. Nós separamos agora um áudio que o morador mandou pra gente. Vamos ouvir o intenso tiroteio nesse momento na comunidade. Vamos ouvir.
Lembrando, Maurício, que ontem, né, essa guerra que já está acontecendo há bastante tempo ali no Morro do Fubá, ontem o traficante conhecido como Caioba, ligado à facção Comando Vermelho, foi morto. O corpo dele foi deixado na UPA do Engenho de Dentro. A Delegacia de Homicídios da capital está investigando essa morte e nós estamos aqui acompanhando, né, de perto, né, essa situação dos moradores na comunidade, Maurício. Ok, Thiago, obrigado pela informação. Mais um relato de confronto, mais uma zona conflagrada no Rio de Janeiro. Esse ponto é Cascadura, área de Quintino, área da Praça Seca, moradores que vivem a angústia de ter que viver ali, né? Que passam pela angústia de ter que viver naquela região. Muita gente tentando deixar aqueles pontos porque não aguentam mais esses locais de tanta violência, locais que outrora eram tranquilos no passado e agora são dominados por grupos criminosos, pela disputa entre facções rivais de traficantes, a milícia também tentando pegar um pedaço desses territórios. Inclusive a gente vai falar sobre esse assunto no jornal, na edição de hoje do Jornal da Tupi. Chico Otávio, um pacote da segurança pública, né? Porque a gente vive mais um dia triste para a cidade do Rio de Janeiro, mais uma operação. Dessa vez a gente teve um saldo significativo em relação ao número de prisões. A Polícia Civil se pronunciando, falando a respeito dessas ações, ao menos 20 presos, um militar do Exército entre esses presos nessa operação no chamado Complexo de Israel e 4 feridos, né? Compensa uma ação policial violenta, uma reação à ação criminosa quando a gente tem vidas em risco, aqueles trabalhadores que passam todos os dias, 4 baleados. A gente podia ter alguma morte enfim, podia estar noticiando uma morte aqui, infelizmente, né? Mas graças a Deus não tivemos essas vítimas, né, Chico? Maurício, com todo respeito ao trabalho do delegado Moisés Santana, do Entorpecente, que é um profissional sério, eu costumo chamar esse tipo de operação enxuga-gelo. Não adianta nada, vai continuar tudo como sempre, pessoas feridas, às vezes acontece lamentavelmente alguma morte. E lembrando aqui, nada melhor do que uma operação no Complexo de Israel para fazer a mídia, a opinião pública esquecer o que aconteceu no sábado, né? A operação do BOP que vitimou um jovem durante uma festa junina no Morro de Santa Amaro. É isso, a gente vai aprofundar esse assunto, vai ampliar esse debate, trazendo daqui a pouco a Cecília Oliveira, que vai falar sobre seu livro, que trata das milícias na cidade do Rio de Janeiro, enfim, a expansão das milícias, e ela que fez parte do Instituto, foi uma das fundadoras do Instituto Fogo Cruzado, que trata do tema segurança pública aqui no Rio de Janeiro. São 18h25, daqui a pouco muito mais aqui no Jornal da Tupi. Quem tá no Rio, tá na Tupi. Fala mais alto que eu quero ouvir. Quem tá no Rio, tá na Tupi. Fala mais alto que eu quero ouvir. O Senac RJ em Copacabana abriu 100 vagas em cursos que te preparam para trabalhar na área de beleza e gerar renda. Maquiagem, cabelo, depilação, micropigmentação e massoterapia. Áreas que estão em alta e oferecem muitas oportunidades. Você pode trabalhar em salão ou até atender em domicílio. No Senac RJ você aprende fazendo e sai pronto. As aulas começam no dia 23 de junho. Acesse www.rjsenac.br. Pô, tu viu que se juntar e escanear 10 tampinhas dos litrinhos da Brahma, você ganha mais um litrinho? Se a gente já tá se dando bem, imagina o Zeca com tanto de tampinha que ele juntou até hoje. Fala aí, Zeca. Vai dar bastante Brahma. Pena que proibiram você de participar, né? Poxa, olha só. É que aí não ia sobrar Brahma pra mais ninguém, né, Zeca? Então a cerveja do churrasco é na conta de vocês. Na conta da Brahma, né? Escaneou 10 tampinhas no app do Zé Delivery, ganhou mais uma Brahma. Isso é bramosidade. Beleza com economia é aqui. Promoções de quarta-feira. Kit Yosemite 21,98 no app. Desodorante Monange 8,99. Alho 24,95. Cebola 3,78. Batata doce, melancia ou aipim 2,98. Inhame, cenoura, melão ou laranja pera 3,98. Uva Vitória 500 gramas ou mamão quilo 4,98. Bombom Ferreiro Rocher 34,99. Canjica branca Granfino 3,49 no app. Shampoo Palmolive 7,99 no app. Nesta sexta, inauguração loja em Itaipu. Economia é aqui. Super Rádio Tupi. No ar, Minuto Economia. O minuto que rende. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. Felipe Melo. A
disparada do preço do café está reduzindo o consumo pelas famílias brasileiras. Segundo a Associação Brasileira da Indústria do Café, a ABIC, em abril o consumo de café moído caiu 16% na comparação com o mesmo mês de 2024. Vale destacar que em março e abril, o café foi um dos produtos que teve maior aumento de preço, um dos vilões da inflação. Em 12 meses, o preço do café já subiu 85%. Nos primeiros 4 meses de 2025, a venda de sacas de café do produtor para a indústria caiu mais de 5%, o que reflete uma demanda menor pelos consumidores. Hoje, o varejo compra 78% da produção nacional de café e, por enquanto, não há perspectiva de queda no preço. Minuto Economia volta daqui a pouco. Minuto Economia. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. Minha gente amiga, quero indicar para todos que estão precisando de pisos para casa ou seu negócio é Lamiarte Pisos. Tem todos os tipos de pisos de madeira, laminados e vinílicos. Os produtos são de qualidade, os profissionais altamente qualificados. Lamiarte faz seu ambiente no mesmo dia. Lamiarte também tem todos os rodapés, persianas e papel de parede. Materiais para pronta entrega. Ligue agora e agende uma visita. Lamiarte 3145-2004. Lamiarte Pisos 3145-2004. Leve Saúde é um plano de saúde completo, moderno e acessível para você ser atendido e cuidado sempre que precisar. Acesse levesaude.com.br. Leve Saúde, o plano da sua vida. De segunda a sexta, 8 da manhã, o show do Clóvis Monteiro é um oferecimento de... Já invernou no Mundial com ofertas para todo mundo. TIM, pré-chip, WhatsApp ilimitado, Pix na conta e muito mais. A Real Pax tem foco no cliente. Assine Real Pax, gente cuidando de gente. E Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados. Ligue agora 0800 305 2090. Jornal da Tupi. Apresentação Maurício Bastos. 6:30. Direto de Brasília, Luiz Carlos Azedo. Vamos ao centro do poder. Vamos à capital federal para falar sobre os bastidores da política. O Luiz Carlos Azedo, colunista especial aqui do Jornal da Tupi, sempre com a gente, falando sobre a movimentação em Brasília, no Judiciário, no Legislativo e no Executivo. Hoje a gente fala sobre o Legislativo, segundo dia de interrogatórios no Supremo Tribunal Federal, no caso da tentativa de golpe de Estado, e o ex-presidente Jair Bolsonaro prestando depoimento frente a frente com o ministro Alexandre de Moraes. Luiz Carlos Azedo, boa noite. Boa noite. Hoje foi o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro no julgamento da tentativa de golpe de 8 de janeiro. Foi um depoimento até surpreendente, porque ele estava até descontraído, né? Muito sereno e procurou conduzir o depoimento de maneira a minimizar os atos golpistas e negar o envolvimento na tentativa de golpe, o que era de se esperar, né? Você imaginava, Azedo, que ele teria esse tom mais... Você imaginava, Azedo, que ele teria esse tom mais leve, mais, enfim, sorridente, convidando o Alexandre de Moraes para ser vice na sua chapa em 2026, e ele falou, declino. Oi, Azedo. Bom, então, eu fiz a pergunta. Você imaginava que o Bolsonaro viria com esse espírito um tanto quanto desarmado, enfim, deixando aquele ódio que a gente acompanha nas redes sociais, enfim, nas declarações públicas em relação ao judiciário, né? Você imaginava que ele agiria dessa forma que agiu, enfim, até sorridente, descontraído em certa medida? Não, ele prestou um depoimento assim tecnicamente perfeito, né, do ponto de vista da defesa dele, porque ele não foi agressivo, ele foi descontraído, chegou até a brincar com Alexandre de Moraes, que por sua vez também foi muito sereno,
até porque o Bolsonaro faz uma narrativa em que ele minimiza os atos golpistas e se vitimiza como sendo perseguido pela justiça. Isso também obriga o Alexandre de Moraes a ser muito cuidadoso no comportamento, nas perguntas e ser simpático até. Então foi o que aconteceu no depoimento. É uma situação assim que você tem uma denúncia estruturada, com gravações, documentos, trocas de mensagens, uma delação premiada de um ajudante de ordens que participava de quase tudo, né? E, por outro lado, um presidente que não tem nenhuma prova material direta de envolvimento dele nos atos que já estão mais do que comprovados com esses documentos, mensagens, etc. Você não tem uma gravação do Bolsonaro, a não ser naquela reunião lá em que ele deu o piti, na reunião ministerial que deu o piti, né? E naquele encontro com os diplomatas em que ele fala em fraude eleitoral e tal, que são as coisas assim que não tem como fugir. Ali não tem como fugir. Mas ele minimiza. Né? Ele minimiza, diz que foi uma coisa de cabeça quente, pede desculpa, né? Eles tentam aguar a denúncia. Isso foi mais ou menos uma constante em todos os depoimentos. Sendo que os militares, o depoimento dos militares se caracterizou pelo comportamento, assim, no sentido de se escorar sempre no regulamento das Forças Armadas, né? Na disciplina, nas tradições, eles se baseiam nisso também para justificar o comportamento, né? Sim. Agora que a gente... O Alexandre de Moraes nitidamente está correndo com esses depoimentos para esse julgamento não se prolongar no tempo, porque ele já virou um palanque político, né? Hoje o que o Bolsonaro conseguiu fazer no depoimento foi politizar a ação penal. Isso ficou evidente. Ele elogiou o governo dele, falou que o governo Lula está acabando, que não tem a menor possibilidade de ganhar as eleições do ano que vem. Quer dizer, ele politizou bem o depoimento dele. Ele aproveitou a sessão para antecipar a campanha, transformou ali a sala de audiência em palanque em vários momentos, né? Agora o que a gente observou também, Azedo, é que há uma série de contradições quando a gente fala das versões, né? Da versão do Bolsonaro, a versão do Mauro Cid, que prestou esse depoimento hoje, o Anderson Torres também da mesma forma, Augusto Heleno, que se negou a prestar qualquer tipo de esclarecimento às perguntas do ministro Alexandre de Moraes, o comandante da Marinha também da mesma forma. Enfim, houve contradições, a gente coloca todos eles de mãos dadas na roda, um negando o outro, né? Ali é a lei de Muricy, né? Cada um agora está cuidando de minimizar a sua participação, de se safar, mas todos eles são muito cuidadosos quando falam de Bolsonaro, né? Eles, de certa maneira, eles se protegem. Cada um está cuidando do seu, mas também não está denunciando o outro, né? Isso. É uma estratégia de defesa, é normal e que isso aconteça. Agora, como existe uma batalha também de narrativas, né? Uma disputa de narrativas, e o julgamento é transmitido ao vivo com ampla cobertura, então a percepção que a população, a opinião pública tem do julgamento, até pelo distanciamento dos fatos, né? Porque isso foi no comecinho de 2023, nós já estamos em 2025, essa estratégia de minimizar o que aconteceu e tal, ela se beneficia desse aspecto temporal, entendeu? E aí é interessante também que nesse depoimento, né, Chico Otávio, o ministro Alexandre de Moraes, ele deu corda pro Bolsonaro, fique à vontade, pode falar o que quiser, e ele falou, inclusive, enfim, fazendo comparações e aproveitando para politizar o depoimento, como destacou o Luiz Carlos Azedo. Chico, você tem uma observação, uma pergunta também, né, Chico? Tudo bem, Azedo, 2 pontos aqui. Primeiro, eu acho que não muda muito a essência do processo, essa série de depoimentos dos acusados, né? E o segundo ponto, já emendando aqui,
se você acha que, de certa forma, essa pressão externa da sociedade pode influenciar na decisão do colegiado do Supremo. Não, eu acho que essa primeira turma, ela é imune a essas pressões, com exceção do Fux, mas mesmo assim eu acho que a posição do Fux é mais doutrinária do que em função de pressão de opinião pública. Ele discordou na preliminar de que o julgamento fosse feito na primeira turma, ele queria que o julgamento fosse feito no plenário do Supremo, né? E então ele tem uma posição diferenciada e ele vai ter uma postura mais garantista, você vê até pelas perguntas que ele faz aos réus, né? É uma postura mais garantista, mais focada nos fatos, mas eu acho que isso não influencia a decisão, não. O que vai influenciar a decisão é a materialidade das provas. E nesse aspecto, a forma como o Alexandre de Moraes está conduzindo os depoimentos, inclusive hoje com o Bolsonaro, está sendo importante porque ele está garantindo o direito de defesa dos réus, né? Eles estão lá se colocando, os advogados falando, fazendo perguntas, né? E é óbvio que quando ele chega para o Bolsonaro e fala assim, pode falar à vontade, ele está querendo pegar o Bolsonaro na mentira, né? É isso. Ele fala alguma besteira e tal, mas eu acho que ele foi muito preparado para o depoimento, ele foi muito seguro, altivo, entendeu? E também deixa ele falar para não dar margem a qualquer tipo de tá sendo calado, tá sendo perseguido, exatamente, né? É isso. Então é uma coisa assim, até contrasta, né, com o comportamento que a gente já presenciou do Bolsonaro em vários momentos, né? Foi muito, assim, olhando a coisa pelo lado técnico, a defesa foi muito competente, ele foi muito bem orientado, sabe? Agora, o que vai decidir mesmo é a materialidade das provas, né? E do depoimento, e o depoimento do Mauro Cid, quer dizer, tudo que ele conseguiu comprovar tem uma força condenatória muito grande, né? Perfeito. Bom, os depoimentos prosseguem. Nesse momento, Braga Neto fala nesse instante ao ministro Alexandre de Moraes, ao procurador-geral da República, Paulo Gonet, em videoconferência. Ele está no Rio de Janeiro, porque ele está preso, o general Braga Neto, que foi ministro, trabalhou diretamente com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Amanhã a gente volta tentando entender mais um dia aí de depoimentos. É possível que avance aí nessa quarta-feira essa sessão, essa audiência na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Azedo, encontro marcado amanhã. Mais uma vez, obrigado, um forte abraço. Isso, até amanhã. 18h41. Jornal da Tupi. A notícia detalhada e bem explicada. Jornal da Tupi. Oferecimento Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. Osby, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos, 26268000. E Light, há 120 anos, trazendo força e luz para você brilhar. A Pernambuco Motos Rio é uma concessionária referência de credibilidade, qualidade e satisfação. Com 8 lojas no Rio de Janeiro, você encontra motos 0 km, nacionais, importadas e seminovas, além de seguros, consórcio Honda, peças, acessórios e serviços. A Pernambuco Motos Rio é uma das maiores concessionárias Honda do Brasil, com o melhor preço e a entrega mais rápida do Rio de Janeiro. Para mais informações, acesse riodejaneiropernambucomotos.com.br. Se você tem 65 anos ou mais, não se aposentou, ou possui uma deficiência ou adquiriu ao longo da vida, saiba, você tem direito a um salário mínimo por mês. Ligue para o Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Agende sua visita em um dos escritórios do Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados, 0800 305 2090. Dia dos Namorados.
namorado chegando e a nega Juju já tá me cobrando o presente dela. Aí eu falei, nega, vou te levar num lugar que tem tudo que você gosta. Tu não gosta de vinho? Ela falou, gosto. Tu não gosta de chocolate? Ela falou, gosto. Tu não gosta de churrasco? Ela falou, eu gosto. Tu não gosta de mim, nega? Ela falou, se você me der tudo que eu gosto de você sim. Então deixa comigo que vamos no Mega Box Atacadista. Lá tem as melhores marcas com os menores preços. É muito por muito pouco. Fato Venério. Dia 12 de junho no Qualistage, Nando Reis com um show Nos Seus Olhos, especial de Dia dos Namorados. Por onde andei, enquanto você me procurava. Dia 14 de junho, Thiago York com a turnê Noite dos Namorados. E dia 28 de junho, Samba 90 Graus com Krigor, Netinho de Paula e Márcio Art. Ingressos em qualistage.com.br. Consulte a classificação indicativa no site. Quando a bola está parada, a Tupi dá show na informação. Quando a bola rola, o show é de emoção. Super Futebol Tupi Team 5G tem o oferecimento de... Preço baixo açaí é arraiar até o sol raiar. Venha aproveitar. Bet Nacional, jogo legal é na Bet dos brasileiros. Chegou a entrega rápida Lojas Líder. Saiba mais no site lider.com.br. Mad Levinson Super Saudável Shopping, o seu site de saúde. Cepera, trazendo mais sabor para todos os momentos. Jornal da Tupi. Apresentação Maurício Bastos. 18h44. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento Inter. Terça e quarta é dia de superfeira no Inter. Vem! Quando você acelera pela cidade, o que você menos deseja é ter dor de cabeça. Com a Alamo Benefícios você tem assistência 24 horas, cobertura contra colisões, roubos e danos a terceiros. Ligue 4.939. E seu cão se coça bastante? Pode ser alergia. Com o Zenrelia é alívio desde o primeiro dia. Peça ao veterinário de sua confiança. Com o Zenrelia tudo fica zen. Na Tupi a gente volta junto para casa nesse início de noite, agora 6h45. O melhor caminho e também o pior caminho. Ela dá dica para você sair dessa furada, sair dessa roubada. Viviane Costa está aqui com a gente no Jornal da Tupi para falar mais uma vez de trânsito na cidade. Boa noite, Vivi. É isso mesmo. Boa noite, Maurício. Boa noite, família Tupi, com informações do Boulevard 28 de Setembro, ainda por conta de risco de queda de árvore bem ali nas proximidades da Felipe Camarão. A pista da esquerda permanece parcialmente bloqueada. O trânsito está bem intenso em toda a extensão do Boulevard até a chegada à Praça Barão de Drummond. Mais à frente, verifico dificuldades ainda pela Visconde de Santa Isabel, a partir da Petrocochino até as proximidades da Alexandre Calaza. Quem sai do Maracanã neste momento vai encontrando melhores condições na chegada ao Grajaú pela 8 de dezembro, Torres Homem, Barão de Cotegipe. Na saída do Grajaú em direção ao Maracanã, são boas as condições pela Teodoro da Silva. Quem está pela Avenida Maracanã vai enfrentando um fluxo bem intenso, principalmente da Eurico Rabelo até as proximidades da Felipe Camarão, a Conde de Bonfim e Heitor Beltrão, neste momento, apresentando melhores condições. Odonto Company cuida dos brasileiros há 34 anos, com mais de 1.400 clínicas no Brasil e tem uma pertinho de você. Vai para Odonto Company. Daqui a pouco eu tô de volta aqui no Jornal da Tupi. Obrigado pela informação, são 18h46 e o Thiago Souza há pouco falou sobre tiros ali na região do Morro do Fubá, em Cascadura, na zona norte do Rio de Janeiro. A gente tem participação de ouvinte pelo WhatsApp, o 980-188880. A gente reforça esse apelo, evite a região ali de Cascadura, a Rua Padre Telêmaco, que dá acesso ali de Cascadura até a região de Quintino, até a área de Piedade. Aquela região está extremamente perigosa nesse momento porque a ação, enfim, a troca de tiros, a gente não tem informação se esse confronto envolve criminosos e policiais ou se é uma disputa entre criminosos por tomada de territórios naquela região. Então, evite a Rua Padre Telêmaco, a Rua Clarimundo de Melo, que são vias que margeiam ali a região do Morro do Fubá. Então, é a dica aqui que a gente traz, evite essa região. Também a gente recebeu relatos da Rua Souto. Tem ouvinte participando, mandando mensagem pra gente. Vamos ouvir.
Boa noite, Maurício Bastos, aqui é Zenilson Pedro, dá uma dica de trânsito. Meu apelido é motorista quase uma hora, rodo na van. Comunicar que ali na altura da rua Padre Telêmaco, forte tiroteio, tá? Puder evitar ali Rio Iguaíba, rodo solto, é bom, tá bom? Tem o tupi do motorista quase uma hora. É isso, é a dica do nosso motorista amigo que dá carona pra gente aqui no Jornal da Tupi. Evite Clarimundo de Melo, evite Padre Telêmaco ali entre Cascadura e Piedade, entre Cascadura, Quintino e Piedade. Obrigado aí pela sua informação, faça como nosso ouvinte, mande sua mensagem aqui pelo WhatsApp, o 980 18 8880, 18h48. Entrevista. Eu tô aqui com o site da Bienal do Livro aberto e o site faz a contagem regressiva. Faltam 2 dias, 5 horas, 11 minutos, 44 segundos. É um dos grandes eventos da cidade do Rio de Janeiro. É um tradicional evento que completa na edição de 2025 42 anos. Há 42 anos a Bienal do Livro é um presente aqui para a população do Rio de Janeiro. Tem uma importância tremenda, né? Porque mantém o livro no centro da cena cultural brasileira, traz uma série de experiências e nos últimos tempos como forma para estimular a população, estimular o carioca especialmente a se aproximar dos livros, ela faz um cruzamento, um cross de culturas aqui nesse evento tradicionalíssimo no Rio Centro, que é realizado no Rio Centro e começa essa semana. A gente tem convidado aqui na linha para conversar com a gente, vamos falar com Heloísa Daú, que é publicitária e uma das curadoras da Bienal do Livro Rio 2025. Heloísa, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Tupi, por aceitar nosso convite. Uma boa noite para você, seja bem-vinda. Olá, boa noite, tudo bem, pessoal? Prazer te receber aqui. Bom, entre os dias 13 e 22 de junho, a expectativa é de que essa seja a Bienal mais inovadora, inclusive impactante aí da história do evento. Inclusive, você é curadora de uma das principais praças, né, que estão sendo apelidadas aí, chamadas aí da Bienal do Livro, né? A Praça Além da Página. Do que se trata essa praça que vem como novidade na Bienal do Livro, Heloísa? Essa praça, gente, é um espaço novo, muito atrelado ao conceito do Book Park, né, que é o conceito dessa Bienal de fazer o livro como entretenimento. Então, é uma praça onde a gente tem 35 atrações diferentes durante esses 10 dias de Bienal e que vão apresentar os livros de formas diferentes. Então, a gente tem atividades interativas, gincanas, desenhos, karaokê, dança, tudo em torno dos livros. Ou seja, tem uma série de atrativos que vão muito além do folhear o livro, enfim, das histórias, dos autores, enfim, a gente tem aqui, tem o tradicional café literário, né, que está aí há mais de 2 décadas como a primeira atividade cultural na Bienal do Livro, e agora tem rodas de conversa e também entre encontros, né, de tribos diferentes, comunidades literárias. Essa Praça Além da Página, ela vai trazer artistas, vai aproximar os artistas de variadas, enfim, das mais variadas tonalidades, das mais variadas práticas e também vários autores aí do público. A ideia é essa, é aproximar o público dos seus autores favoritos? Sim, a praça, qual é o conceito dela? A gente está invertendo um pouco o jogo, a gente está colocando os leitores como protagonistas. Então, a gente tem os leitores como ponto principal da praça. A gente acredita que a jornada de leitura ela pode ser solitária, mas ela não precisa ser. E quando a gente faz isso em conjunto, a gente alcança muito mais. Então, a praça é um lugar de encontro entre leitores, de encontro de leitores com autores, mas principalmente de leitores consigo mesmos, descobrindo novas histórias, descobrindo novos autores. A praça, a gente tem um palco onde essas atrações vão acontecer durante esses 10 dias e ela também tem uma série de interações. A gente tem torres literárias, que elas podem ser escritas com o que você está lendo no momento, o que você deseja ler. A gente tem uma roleta das trends, que a pessoa gira a roleta, completa um desafio e ganha um brinde colecionável, 1 por dia da Bienal. Então, é um espaço de acolhimento, um espaço de descoberta. A gente tem falado que é essa experiência do livro vivo, né? Além da página. É o que acontece com você
depois que você lê uma história? Aquele comichão que fica dentro da gente, o que você faz com isso? É esse compartilhamento que a gente está procurando na praça. Então, os leitores, eles não só vão participar muito ativamente dos eventos, como eles têm me ajudado a confeccionar, a fazer os roteiros, né, dos próprios eventos. Então, tem leitor assistindo e tem leitor fazendo. A gente está conversando com a Heloísa Daú, publicitária, uma das curadoras da Bienal do Livro Rio 2025. O Chico Otávio, nosso comentarista aqui no Jornal da Tupi, que também é o autor, tem autor de livros e tem pergunta para fazer para a Heloísa. Chico. Oi, Heloísa, me diga, por favor, na era das redes sociais, né, como é que está hoje no Brasil o mercado editorial, especialmente do livro físico? Olha, Chico, a gente lançou o livro junto na Intrínseca, né, da Marielle, lembra muito bem de você. As redes sociais, na verdade, têm incentivado muito, né, a divulgação de livros. A gente vê nos últimos anos hashtags como BookTok, né, no TikTok, fazendo grandes ondas, né, de divulgação e trazendo títulos que às vezes estavam esquecidos, ou mesmo títulos que nunca teriam uma visibilidade tão grande, né, podendo fazer um barulho e chegando muito mais longe. A gente tem as redes sociais como esse lugar, como tudo, né, os dois lados, esse lugar que come o tempo da gente, mas que ao mesmo tempo também pode servir para a gente encontrar muita coisa. Os livros físicos ainda continuam sendo a grande maioria da venda, né? A gente tem os e-books sendo vendidos, né? Uma porcentagem muito menor do que os livros físicos, mas a gente entende como o brasileiro gosta de pegar, né, o livro, virar a página. Você tem aquilo como um objeto de desejo, você quer botar na estante, você quer botar na mesa da sala. É um país que ainda vê muito livro físico como um objeto de amor, assim, né? De você segurar. Muita gente não empresta, né? A gente sabe como é que é, mas é algo que é seu, né? Colecionável, livro como coleção. Legal. Heloísa, eu tô aqui com a programação aberta a partir do dia 13, que tem, todo dia você abre lá, logo no topo aparece a Praça Além da Página com suas atrações. Adianta aqui dar um spoiler pra gente de quem vai estar circulando aí por essa praça para atrair o público em geral, enfim, os jovens que estão tomando gosto pela leitura. Quem você pode destacar como convidados aí nessa Praça Além da Página? Olha, vou dar uma passada geral, porque é isso, são muitos eventos e a gente fica tudo filho da gente, né? Então, a gente tem na sexta-feira um evento muito bacana com o Simas, que vai falar sobre os Santos Juninos, porque é dia 13, né? A gente tem uma Bienal em pleno mês de junho. Então, vamos aproveitar. Ele vai falar sobre fé, mito e rito, né? A festa dos santos, com o Simas. E, na sequência, a gente vai ter uma quadrilha. O Fábio Cazumbá vai fazer uma apresentação e a gente vai fazer depois um quadrilhão literário em plena praça, para todo mundo participar. A gente tem torneio de fantasias literárias, né? Um grande concurso. A gente tem concurso de poema também, onde leitoras vão poder subir ao palco para ler seus poemas e a gente fazer essa votação dentro do aplicativo da Bienal. A gente tem um evento bacaníssimo, assim, voltado para crianças menores, que é O Que Você Pensa Quando Falo África, da Lavínia Rocha, onde ela desconstrói todo o imaginário sobre o continente africano, apresentando para as crianças, de uma maneira muito lúdica, como a África é um continente muito diverso e muito diferente do que a gente pensa quando fala essa palavra, né? Temos evento do Ziraldo, para homenagear o Ziraldo, na quarta-feira, no dia 18. A gente tem um romance histórico dançante, onde a gente vai falar sobre romance histórico e depois vai aprender a dançar uma valsa, um minueto, todo mundo levanta e vai dançar junto. A gente tem um evento inédito na Bienal do Rio, um evento sobre ficção cristã, então focado nesse gênero, que também tem crescido muito nos últimos anos. Vamos ter um karaokê literário, onde vai ter uma banda no palco, os leitores vão subir para cantar e os autores serão nossos jurados, que vão virar ou não uma cadeira. A gente vai ter essa brincadeira por lá também. Legal. E diversos outros eventos de encontros de fãs, de romantasia, de romance, de filmes. A gente todo dia às 19 horas tem uma sessão de cinema para passar filmes que são derivados de livros. Então a gente está aí, bem uma programação
diversa para todos os públicos. Atração para todos os públicos, todos os grupos, todas as idades. Heloísa Daú, publicitária, uma das curadoras da Bienal do Livro Rio 2025, Bienal que começa nessa sexta-feira. Sucesso na Bienal, Heloísa. Espero te encontrar aí nos corredores do Rio Centro, que eu também vou estar lá. Chico também vai, né, Chico? Sim, vou estar lá. Estaremos lá na Bienal do Livro. Espero vocês na praça, na área externa, tá, gente? Estaremos lá. Obrigado pela tua participação, sucesso para você, né? E para a Bienal como um todo. Obrigada, gente. Um beijo. Lembrando que você, ouvinte da Tupi, que quer ir à Bienal, ingressos disponíveis no site oficial da Bienal, bienaldolivro.com.br, e tem meia entrada para públicos específicos. É só apresentar a documentação que comprove o direito ao benefício. Estudantes, idosos, professores e bibliotecários têm entrada gratuita ou com desconto. Então essa é a dica. Vai lá no site da Bienal do Livro para saber como acessar esse grande festival da literatura e da cultura aqui no Rio de Janeiro. 18h58. Rádio Tupi. Se tem um lugar que é sinônimo de boa comida, chopp gelado e aquele clima de boteco carioca, é o Boteco Belmonte. Aqui o cardápio é uma verdadeira festa, dos famosos pastéis e empadas abertas, recheadas, com sabores irresistíveis, até os clássicos pratos que são a cara do Rio. E não pode faltar, chopp sempre na temperatura certa e atendimento que faz você se sentir em casa. Boteco Belmonte, tradição e sabor no coração da cidade. Corre pra cá e viva a experiência. Boteco Belmonte tem sempre um pertinho de você. Cuide da sua saúde de maneira inteligente com Smart Med Levinson. Monitore sua glicose sem picadas diárias, com resultados no celular em tempo real e com precisão a partir de 2 anos de idade. Personalize alertas e escolha a aplicação no braço ou no abdômen. E se precisar de ajuda, nosso saque garante que você fale diretamente com um profissional de saúde. Há mais de 20 anos, a Med Levinson traz inovação para o cuidado com o diabetes. Smart, sua saúde monitorada, sua vida no controle. Alô, Baixada! Sábado, 14 de junho, tem um dia inteiro dedicado às mulheres no Sesc São João do Meriti. Evento Mulheres Plurais. Oficinas, feiras de artesanato, exposições, torneio de futsal, DJ Yuli às 18 horas e pra fechar, show gratuito com Roberta Azar às 20 horas. Entrada livre. Os ingressos devem ser retirados da bilheteria da unidade. É só levar 2 absorventes femininos e curtir esse dia especial. Avenida Automóvel Clube 66. De domingo a sexta, 10 da noite, o Giro Esportivo é um oferecimento de Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. E Tim Pré-Chip é o WhatsApp ilimitado, Pix na conta e muito mais. Jornal da Tupi. Apresentação Maurício Bastos. 19 horas. Jornal da Tupi. Esporte. Hoje tem bola rolando, hoje tem futebol, hoje tem seleção brasileira em campo, eliminatórias para a Copa do Mundo, tem Brasil e Paraguai, a bola rola na Arena Corinthians às 9h45 da noite. Quem dá o recado é o garotão da galera, Luiz Penido, mais querido. Ele dá o recado ao lado do Del Aranha, o Del Aranha nos comentários trazendo a análise, o raio-x do jogo, nas reportagens o Marcos Coelho, o Sérgio Guimarães, o Wellington Campos lado a lado com a seleção brasileira na capital paulista, o Vinícius Gama de olho no mundo do futebol, tem o André Ribeiro comandando os super craques, movimentando os super craques da informação, é a seleção brasileira no rádio, com a seleção brasileira em campo. Wellington Campos, direto de São Paulo, direto da Arena Corinthians, traz as últimas da seleção. Fala aí, Dolo. Alô, Maurício, alô, amigos do Jornal da Tupi, falamos aqui da Arena do Corinthians, o bonito estádio do Corinthians, temperatura neste momento de 15 graus e a possibilidade de 12 a 13 graus na hora do jogo. Imprensa já se movimentando, são 600 jornalistas credenciados e a seleção pode chegar à Copa do Mundo se vencer hoje o Paraguai e se o Uruguai vencer a Venezuela, mas tem que ganhar aqui da seleção paraguaia. Time brasileiro vai ter aí 3 mudanças, entrando o Rafinha, o Matheus Cunha e também o Martinelli no lugar do Gerson, e a escalação provável: Alisson no gol, Wanderson, Marquinhos, o Alexandro Ribeiro e Alexandro, Casemiro
Bruno Guimarães, Gerson ou então Martinelli, ou Rafinha, Matheus Cunha e também na frente Vinícius Júnior. Todos os ingressos estão vendidos, 45 mil ingressos, Maurício. Beleza, Wellington Campos, 9h45, o encontro está marcado com a seleção brasileira do rádio aqui na Tupi. Brasil e Paraguai, eliminatórias da Copa do Mundo, segundo jogo sob o comando do técnico Carlo Ancelotti. Luiz Penildo, Del Aranha, Marcos Coelho, Sérgio Guimarães, Wellington Campos, Vinícius Gama e André Ribeiro. Futebol é na Tupi. Jornal da Tupi. Oferecimento Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. Osby, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos, 26268000. E Light, há 120 anos, trazendo força e luz para você brilhar. Alô amigos, eu, Vitor Hugo e a equipe de promoção da Super Rádio Tupi estaremos amanhã com uma ação especialmente para você. Venha participar das brincadeiras e ganhar brindes especiais. Esperamos você na Rede Economia de Itaipu, na Avenida Central Everton Xavier, número 2338, entre 10 e 11 horas. Rede Economia, tudo para você economizar mais. Te espero lá, te vejo lá. Se você tem 65 anos ou mais, não se aposentou, ou possui uma deficiência ou adquiriu ao longo da vida, saiba, você tem direito a um salário mínimo por mês. Ligue para o Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Agende sua visita em um dos escritórios do Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados, 0800 305 2090. De segunda a sábado, meio-dia, o programa Patrulha da Cidade é um oferecimento de Osby, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos, 26268000. Jornal da Tupi. Apresentação Maurício Bastos. Maurício Bastos, boa noite. Aqui é Jailson de Belfor Roxo. Na rua eu malmente só bebo água ou chupo uma bala. Não consumo nada em barraca, em canto nenhum. Não consumo nada disso, entendeu? É uma falta de higiene que a gente não sabe o que está por trás disso. Aqui é Jailson de Belfor Roxo. Um abraço para todos na mesa. Boa noite, família Tupi, boa noite, Maurício, a todos, Jorge Alexandre, Botafoguense, está aqui, morando de Bangu. Toda a minha luta aqui, graças a Deus, em Ipanema, né, aquele friozinho. E nós, como taxista, às vezes falta o tempo para almoçar, né, sempre naquela correria. Eu não, cara, é uma delícia comer aquela coxinha, aquele pastel, né, e ter aqueles lugares de confiança. É isso, um abraço. Boa noite, Maurício. José Rezende de Itaporei. O problema de comer fora não é o barato nem o caro. É você saber escolher, conhecer a casa. É isso aí, não tem problema nenhum, tá bom? Boa noite, fica com Deus. Boa noite, Maurício, tudo bem? Sou Marcelo Melo, moro no Rio e tô indo para Teresópolis ouvindo a Super Rádio Tupi. Daqui a pouco vai ter o jogo do Brasil e Paraguai. Brasil se classifica hoje, hein? Rapaz, eu como muito na rua, né? Essas quentinhas safadas que tem no meio da rua, tem umas que são muito boas, estão de parabéns, mas tem outras que não dá nem para comer a carne, muito menos o arroz e feijão. Mas é isso, nunca passei nenhum tipo de surpresa com alimento na rua. Abraço, pessoal da Super Rádio Tupi. Boa noite, família. Então, sobre a pergunta, uma coisa é comer na rua. Eu não como nada na rua, eu não bebo nada na rua. Que comida dá muito trabalho e as pessoas estão muito desinteressadas com o capricho, com o cuidado. Então eu carrego tudo meu eu carrego, família. Boa noite, estou ligada aqui em vocês, de Norá de Maricá. Valeu, de Norá de Maricá, um abraço pro Marcelo aqui do Rio, tá indo pra Teresópolis, dando carona pra Tupi, José Rezende de Itaboraí, o Jorge Alexandre de Bangu, Jailson de Belfor Roxo. Ele diz que tem cuidado com o alimento, mas bebe água na rua. Eu teria um certo cuidado em relação à água, viu, Jailson? Água é realmente bem complicado, enfim, a gente acompanha aí, enfim,
algumas operações aí da vigilância sanitária, né, sobre procedência da água. Realmente é algo com o qual você deve ter muito cuidado. A alimentação na rua realmente é um tema realmente muito complexo para a gente abordar. Mas obrigado aí pela opinião de vocês, é sempre muito importante. Continue participando pelo 980 18 88 80 19/7. Entrevista. Lembrando que o Sidney Rezende está de férias, curtindo merecidas férias, está circulando pela Espanha, mas está de volta na próxima segunda-feira no comando do Jornal da Tupi. E o Chico Otávio tem entrevistado aqui na edição de hoje. Maurício. Especial do Chico Otávio. É isso, Maurício. Eu vou ler um trecho aqui do material de divulgação que já diz muito, né? No Rio de Janeiro, territórios invisíveis são dominados por facções paramilitares com ramificações nas polícias e nas altas esferas do poder econômico e político. É nesse cenário que a jornalista Cecília Oliveira está lançando Como Nasce um Miliciano, editora Bazar do Tempo. O livro traça uma análise estrutural do fenômeno das milícias e conclui: o problema não é apenas um caso de corrupção da polícia, é de política também. A polícia é um meio de se chegar aonde se quer nos quadros políticos do país. E ela conta toda essa história, Maurício, através da ascensão e queda de Carlos Eduardo Benevides Gomes, o Cabo Bené. Cecília, obrigado aí por aceitar nosso convite. Tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço aí o convite. Cecília, então, eu vou começar com a pergunta básica, né? Como é que nasce um miliciano no Rio de Janeiro? Essa pergunta parece complexa, né? Porque um miliciano, ele não nasce do nada, ele é moldado ali dentro do Estado, construído aí no meio de uma cultura de impunidade, influência política, tolerância institucional. E eu acho que tem um ponto aí que o livro traz que é central para a gente entender esse processo, que é a ideia do valor da virilidade, sabe? Como um dos pilares, assim, da construção. Ô Cecília, por que a opção pelo Cabo Bené? Olha, o Cabo Bené, ele... através da história dele, a gente consegue ver todas essas conexões, porque ele cuidava, por exemplo, de uma milícia que era muito importante dentro do bonde do Eco, que era ali em Itaguaí. Porque ali foi quando se começou a se desenhar um novo modelo de milícia, assim, baseado em franquia, sabe? Igual a franquia que a gente vê dessas lojas todas aí que a gente vê. Então, assim, tem uma coisa e eles recebem outra em troca, né? Cecília, me diga o seguinte, como é que você consegue, no livro, fazer essa conexão, né, desse universo miliciano com o mundo da política aqui no Estado? Olha, eu acho que todo mundo que está ouvindo a gente aqui já ouviu falar de alguma conexão, algum político que tem algum envolvimento com a milícia, porque infelizmente isso é muito comum, né, na nossa história. A gente tem visto isso aí nos jornais há bastante tempo. Então essa conexão, ela vem da gente perceber ali que eles trabalham muito juntos. Então, assim, para o miliciano lá na ponta ter um benefício para suas estruturas, para os seus negócios, ele investe na política. E para a política ter todo esse trânsito e resolver qualquer problema, vamos dizer assim, ela faz essa aliança com a milícia. Então, assim, são muito parceiros de negócio, né? Oi, Cecília, aqui Maurício Bastos falando, tudo bem? Tudo bem, Maurício? Tudo certo. Cecília, a gente que acompanha o teu trabalho, você é uma das fundadoras do Instituto Fogo Cruzado, que estuda a criminalidade, a violência no Rio de Janeiro e em outras capitais já tem algum tempo. Inclusive, a gente já teve a oportunidade de conversar há algum tempo em outras oportunidades. A gente, no início do jornal, trouxe, enfim, a gente ampliou informação. Hoje a gente teve uma operação das polícias, né, das forças de segurança na Zona Norte do Rio de Janeiro. Mais uma vez, o Complexo de Israel foi palco de confronto entre policiais e traficantes, né? O que as polícias têm chamado recentemente de narcoterroristas, né? E existe uma nova forma de classificar esses criminosos, né? Narcomilicianos, narcoterroristas. Hoje em dia, né, a gente tem visto as associações entre facções criminosas, grupos de milicianos. Hoje em dia, a ação desses grupos
grupos criminosos, ela se confunde não apenas no que diz respeito às ações violentas, mas também à forma de domínio de um território? Essa é uma boa pergunta, Maurício, porque começaram a usar esses temas, né? Esses termos novos aí, narco isso, narco aquilo, mas eu penso que o uso da palavra, por exemplo, narcomilícia, tira do Estado a responsabilidade que ele tem na criação das milícias, na gestão desse negócio da milícia, né? Fica como se ele quisesse pontuar uma coisa assim, meio nós, eles, a gente é diferente, a gente está aqui para combater, e a gente sabe que essas linhas se cruzam com certa frequência, né? Então, acho que a gente deve prestar atenção na adoção desses termos novos para poder tratar problemas antigos como se eles fossem uma nova coisa, e a gente sabe que não é, né? Então, acho que a gente precisa ficar de olho nisso. Ô Cecília, Chico Otávio aqui de volta. Deixa eu te perguntar, tivemos essa operação de hoje no Complexo de Israel, aquela trágica operação no Santa Amaro que resultou na morte do menino jovem Eros durante uma festa junina. E aí eu pergunto, esse tipo de estratégia, né, essas operações em comunidades, esse tipo de estratégia é uma estratégia eficiente no enfrentamento da violência pelo aparelho de Estado, Cecília? Olha, eu acho que, por exemplo, os familiares das duas pessoas que foram baleadas hoje dentro do ônibus te diriam que com certeza que elas não dariam a vida dos seus entes queridos para poder resolver um problema de segurança pública, né? E a gente já viu operações que prenderam grandes figuras do crime sem vitimar nenhum morador, nenhuma pessoa que estava indo para o trabalho. Então, a gente sabe que é possível fazer. Então, é preciso planejar essas ações policiais para que elas preservem a vida de quem está indo para a escola, para o trabalho, né? Porque a cidade continua funcionando. Então, os governantes precisam ter cuidado com os cidadãos. A gente sabe que é possível, então tem que apostar em outro modelo, porque a gente fica vendo essas mesmas notícias há quanto tempo? Né? Quantas balas perdidas a gente vê? Só esse ano foram 47 vítimas de balas perdidas. Então, assim, né? Não é um caso ou outro. A gente já tem quase 50. Agora, Cecília, eu vejo de uma maneira sistemática essas ações enfrentando sempre o tráfico de drogas, né? Você acha que não existe um certo desequilíbrio, né? Um olhar menos interessado do aparelho de segurança para milícia, para contravenção? É sempre o foco prioritário o tráfico de drogas? Eu não tenho a menor dúvida de que operações contra milícia ou contra contravenção são muito menos numerosas, né? A gente vê operação todo dia em áreas de tráfico e a gente sabe, isso é uma questão, né? Claro, mas a gente tem outros problemas também, e esses outros problemas a gente não vê esse empenho todo, né? Então, assim, o resultado disso é exatamente o crescimento das milícias nos últimos anos. Elas cresceram 400%, né? Mais do que todas as facções somadas juntas. Então a gente sabe que elas tiveram esse espaço para crescer, não é à toa. Então a gente precisa realmente que essas forças se equilibrem aí. Cecília Oliveira, a Cecília é jornalista e uma das fundadoras do Instituto Fogo Cruzado, está lançando o livro Como Nasce um Miliciano, a rede criminosa que cresceu dentro do Estado e domina o Brasil. Cecília, muito obrigado aí pela sua participação. Esse livro vai ser lançado, vai ter um evento de lançamento? Semana que vem, né, Cecília? Isso. Semana que vem a gente está lá na Bienal do Rio. Ah, legal, Bienal do dia Livro 20. do Rio. Beleza, dia 20. Então anota na agenda aí, dia 20. A Cecília lança Como Nasce um Miliciano. Cecília Oliveira, que conversou aqui com a gente, jornalista especialista em segurança pública, fundadora do Instituto Fogo Cruzado. Cecília, obrigado mais uma vez. Até uma próxima oportunidade. Sucesso com o livro. Eu que agradeço aí. Vamos continuar com cuidado. É isso aí. 19h16. Mais alto que eu quero ouvir. Quem tá no Rio, tá na Tupi. Fala mais alto que eu quero ouvir. E aí, meu amigo, você tá afim de falar de coisa que ninguém fala? Não, né? Ninguém quer. Eu vou falar sobre um dos maiores tabus que existem pra gente que é homem, principalmente pra quem passou dos 40 anos como eu.
Depois dos 40 anos, o nosso organismo, ele para de produzir testosterona, ele vai diminuindo a produção da testosterona. E isso afeta a nossa pegada como homem, afeta o nosso desejo sexual, afeta o nosso desempenho na academia e em várias áreas da nossa vida. Então, meu amigo, se você está perdendo o desejo sexual pela parceira que você escolheu para seguir a jornada da vida, se você está com problema de ereção, ou se você está terminando a sua intimidade sexual muito antes da hora, eu quero apresentar para você o Power Pulse da Lírio Suplemento. O Power Pulse é o produto mais inovador que existe de estimulação sexual atualmente no mundo. Ele foi desenvolvido com nanotecnologia e ele não é cápsula nem comprimido. São pastilhas mastigáveis super discretas em que cada pastilha tem mais de 15 princípios ativos para devolver a sua produção natural de testosterona, aumentar o seu fluxo sanguíneo para garantir uma ereção firme e duradoura, mesmo com o uso de preservativo, e ainda controlar o tempo da ejaculação, acabar com a ejaculação precoce. Um dos princípios ativos presentes na fórmula do Power Pulse são as saponinas, que é o princípio ativo do feno grego. Esse princípio ativo ajuda o homem a voltar a produzir testosterona de maneira natural. Isso faz com que ele recupere não só a pegada no trabalho, na vida, mas recupere o desejo sexual pela parceira de longo prazo. Além disso, outro princípio ativo presente na fórmula é a arginina, um vasodilatador natural que vai aumentar o fluxo sanguíneo na região genital masculina para garantir uma ereção firme e duradoura, mesmo com o uso de preservativo. Além desses dois princípios, tem mais de 10 princípios ativos presentes na fórmula, capazes de levantar o ânimo e o astral de qualquer homem acima de 19 anos. Os mais idosos estão usando o Power Pulse para poder levantar da cama com mais ânimo, com mais disposição, viver a vida com mais alegria. Os homens com mais de 40 anos estão usando o Power Pulse para recuperar a produção de testosterona. E os mais jovens para diminuir a ansiedade e ter um controle maior do tempo. Agora, para tudo isso acontecer, você precisa dar o primeiro passo e ligar agora no 0800 787 4040. É o telefone direto do laboratório da Lírios. As 50 primeiras pessoas que ligarem agora ou chamarem no WhatsApp vão levar o tratamento completo do Power Pulse pela metade do preço e ganhar uma caixa de som da JBL à prova d'água original. Não perca tempo, ligue agora ou chame no WhatsApp 0800 787 4040. E aí, meu amigo? Eu me apaixonei quando te conheci. No meu coração quem mora é a Tupi. No meu coração quem mora é a Tupi. Jornal da Tupi. Apresentação Maurício Bastos. 19h20. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento Álamo. Quando você acelera pela cidade, o que você menos deseja é ter dor de cabeça. Com a Álamo Benefícios você tem assistência 24 horas, cobertura contra colisões, roubos e danos a terceiros. Ligue 4.939. E Calas Mídia, sua marca em todas as esquinas do Rio. Acesse calas.com.br e conheça infinitas possibilidades para marcar a jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando o Rio, conectando você. Um novo panorama do trânsito no Rio, na capital, na região metropolitana. Volta para casa nesse momento. De volta, Viviane Costa. Estou de volta, Maurício. Volta para casa pelas vias expressas, apresentando ótimas condições, linha vermelha, Avenida Brasil, assim como a linha amarela, trânsito bem reduzido por todas elas, fluindo sem qualquer alteração. Pela ponte Rio-Niterói em direção a Niterói, tempo de travessia de 35 minutos, tem fluxo intenso, grande movimentação do vão central até a chegada à Praça do Pedágio. Peço atenção redobrada para quem está em direção a Itaboraí. Neste momento, pela BR-101, temos diversos trechos bloqueados por conta de manutenção de pista. Em direção a Itaboraí, verifico o congestionamento da saída da ponte até as proximidades do Gradim, mais à frente de Guaxindiba até
até a chegada a Itaboraí. RJ-104 fica sendo até uma excelente alternativa, mas já aviso, ela está com pontos de lentidão, reflexos desde a Alameda São Boaventura, muita gente evitando neste momento a BR-101, acessando a RJ-104, o que ocasiona pontos de lentidão por toda a extensão da rodovia até as proximidades de Tribobó. No sentido oposto, a RJ-104 fica sendo uma melhor escolha, evitando mais uma vez a BR-101, que está parada de Neves até o acesso à ponte Rio-Niterói. Indústria alimentícia, serviços financeiros e infraestrutura, seja no trânsito, em qualquer lugar, todo trabalho tem um pouco de Fictor. Saiba mais em fictor.com.br. Viviane Costa, direto para o Jornal da Tupi. Valeu, Vivi. São 7h22, a Viviane Costa. A gente aqui também fala sempre de vias estressas. Vou falar agora das vias estressas, porque elas geram estresse não apenas em relação ao trânsito, mas estresse emocional. Eu tenho um dado que é assustador, Chico Otávio. A gente comentava aqui fora do ar, eu vou compartilhar esses números com os nossos ouvintes. A Avenida Brasil, só esse ano, 2025, registrou interdições parciais ou totais em 11 ocasiões por conta de ocorrências policiais. A gente lembra que se enquadram como ocorrências policiais ações como confrontos entre policiais e traficantes, confrontos entre quadrilhas rivais, assaltos, tentativas, tiroteios diversos, eventuais homicídios ou tentativas de homicídio. E esse mesmo cenário, ao longo de 2024, foi registrado em 12 oportunidades, ou seja, a Avenida Brasil, só até junho desse ano, junho de 2025, registrou 11 interdições contra 12 registradas ao longo do ano passado. Na linha vermelha, ela foi interditada totalmente ou parcialmente em função dos mesmos motivos 4 vezes esse ano. No ano passado foram 3 vezes, ou seja, só até junho desse ano a gente teve mais ocorrências policiais interrompendo o trânsito da Avenida Brasil e da linha vermelha do que ao longo do ano passado. E o BRT teve sua operação interrompida só esse ano 7 vezes, sendo 3 no mesmo dia, totalizando aí 5 horas de paralisação em trechos do sistema. Essas são as autênticas vias estressas, né, Chico? Exatamente, via estresse pior, né? É sempre a população trabalhadora, o povo que sofre com tudo isso, né, Maurício? Sempre a população que paga o trabalhador, é isso. 7h24. Amigo motorista, enquanto você dirige e o passageiro viaja, a Tupi faz companhia. Tupi, a rádio favorita dos taxistas e motoristas de aplicativos. A Light faz parte da história do Rio. Há 120 anos, levamos energia, inovação e desenvolvimento para indústrias, comércios, serviços e milhões de famílias. Estamos presentes em momentos únicos na vida das pessoas, seja no nascimento de um filho, no funcionamento de um hospital, nas festas que fazem o Rio pulsar. A trajetória que celebramos é inspirada nos sonhos e conquistas de cada pessoa que vive e constrói o estado do Rio de Janeiro. Light, há 120 anos, trazendo força e luz para você brilhar. Beleza com economia é aqui. Promoções de quarta-feira. Kit Oseb 21,98 no app. Desodorante Monange 8,99. Alho 24,95. Cebola 3,78. Batata doce, melancia ou aipim 2,98. Inhame, cenoura, melão ou laranja pera 3,98. Uva Vitória 500 gramas ou mamão quilo 4,98. Bombom Ferreiro Rocher 34,99. Canjica branca Granfino 3,49 no app. Shampoo Palmolive 7,99 no app. Nesta sexta, inauguração loja em Itaipu. Economia é aqui. Beleza com economia. Dica cultural. Olá, queridos ouvintes da Super Rádio Tupi. Eu sou a Sofia Gilberto. Tô passando aqui para contar uma novidade muito especial. Vem aí meu primeiro show no Rio de Janeiro. Será no dia 13 de junho, às 20 horas, no Clube Manuche, no Jardim Botânico. Os ingressos já estão à venda no site do Manuche. Corre lá para garantir o seu. Te espero lá, hein?
Boa noite, galera ligada no Jornal da Tupi. Boa noite, meu amigo Maurício Bastos. Aqui é Miguel Marques do show do Antônio Carlos da Patrulha da Cidade. Passando aqui para convidar a sua audiência, Maurício, para curtir meu show de humor nessa quinta, 8h30 da noite, no Clube Aspon. É na Piedade, ali na Dom Helder, Câmara 8484, antiga suburbana. Show de humor, terapia do amor com humor. Nessa quinta, show especial Dia dos Namorados. Faça sua reserva no zap 96403-2677. 96403-2677. Valeu, Maurício. Alô, galera do Jornal da Tupi. Tamo junto. Super Rádio Tupi. A Real Pax tem vantagens especiais para você que é MEI ou possui pequena ou média empresa. Ofereça o melhor plano de assistência funeral para os seus colaboradores e com diferenciais que só a Real Pax pode dar. Ligue ou chame no Real Zap 0800 7030236. Valores que cabem no seu bolso. A Real Pax possui mais de 70 anos de tradição. E você que é MEI ou possui pequena ou média empresa, ligue e assine agora 0800 7030236. Real Pax, gente cuidando de gente. Quando a bola está parada, a Tupi dá show na informação. Quando a bola rola, o show é de emoção. Super Futebol Tupi Team 5G tem o oferecimento de Seguro Sinaf, muito mais que assistência funeral. O Sinaf tá pago. Tim Pré-Chip é o WhatsApp ilimitado, Pix na conta e muito mais. O melhor do esporte está no Disney Plus. Vaca Burger é muito bom. E seja super Bet. Jornal da Tupi. Apresentação Maurício Bastos. São 19h28. Lembrando que esses números que eu trouxe agora há pouco, Chico, são números compilados pelo Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio de Janeiro e também pela Mob Rio, a empresa responsável pela operação, empresa do município do Rio responsável pela operação do sistema BRT. Esses números aí relativos à interrupção, ao fechamento da Avenida Brasil e da linha vermelha em função de ocorrências policiais e interrupção também do sistema BRT devido a esse tipo de problema de segurança pública. Queria mandar um abraço aqui pro Wellington Soares dos Santos, da cidade de Macaúbas, Minas Gerais. Na escuta, mandou mensagem de texto aqui pro WhatsApp da Tupi, 980-188880. Obrigado pelas palavras, Wellington. Obrigado aí mesmo e pela sua audiência. Participe sempre, tá bom? Chico Otávio tá de volta amanhã no Jornal da Tupi, junto com o Marcelo Madureira aqui na bancada do jornal. Firme e forte amanhã, sem dúvida. Forte abraço, boa noite, até amanhã, Chico Otávio. A gente aproveita para te convidar para amanhã, a partir das 6, logo depois da Ave Maria, com o padre Marcelo Rossi, para mais uma edição do Jornal da Tupi. O jornal teve a produção executiva e coordenação da Renata Victor, na sonoplastia, nos trabalhos técnicos, o João Tavares, o Éder Ferreira na central técnica, na central de controle, a coordenação de esportes da Karen Calisto, coordenação de jornalismo da Márcia Pinho, a edição executiva do Sidney Rezende, que curte merecidas férias, volta na segunda-feira para a alegria da Alexa e dos demais ouvintes que nos acompanham. Vem aí na Super Rádio Tupi, o Super Futebol Tupi 5G, não, daqui a pouco tem futebol, tem Brasil e Paraguai com toda a seleção brasileira do rádio, mas antes você fica ligado no Tamo Junto, Vaguinho e Cristiano Santos falando sobre o Dia dos Namorados. Será que o Dia dos Namorados estressa os solteiros? Será que muita gente fica bolada com o Dia dos Namorados? É o assunto para entrevista com a psicóloga Renata Azevedo no Tamo Junto. Amanhã tem mais Jornal da Tupi, forte abraço, boa noite. Jornal da Tupi.